Graça e paz, amados irmãos, estou muito feliz de estar mais uma vez com vocês para o nosso Tadel Online. Sejam muito bem-vindos e eu tenho certeza que Deus tem algo especial da sua palavra para cada um de nós nessa oportunidade. Então, se você puder ainda convidar mais pessoas para estar conosco assistindo essa palavra, certamente você vai ser um canal de Deus para a vida desse líder, desse discipulador e desse pastor também, seja da nossa igreja, a Paz Church, ou de qualquer outra igreja que prega o Evangelho, que está na visão do MDA. Mas antes de iniciar, eu quero fazer uma oração com você, pedindo a direção do Espírito Santo para esse momento. Senhor, nós queremos te louvar e te agradecer por essa oportunidade, pelas centenas, até milhares de pessoas que nós podemos alcançar nesse momento, através, Senhor, desses canais online, dessa tecnologia que nós temos e podemos, ó Deus, através da Tua Palavra, alcançar tantas pessoas. Que o Senhor nos guie agora na Sua Palavra, fale conosco, esteja nos capacitando nesse tempo difícil, para que depois de tudo possamos sair disso ainda mais fortalecidos pelo Seu poder, em nome de Jesus. Amém, amados? Então, agora nós vamos para a palavra, e o tema da minha palavra nesse dia é como o líder deve se comportar em tempos difíceis. E eu quero ler com você o texto da palavra de Deus, que está no livro de 1 Samuel, capítulo 30. Nós vamos ler do versículo 1 até o 8º versículo, e você pode acompanhar a leitura comigo nesse momento. Diz assim a palavra do Senhor. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul, e Ziclag e a esta, ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grande. Tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e de suas filhas, porém Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Essa palavra é muito tremenda, muito poderosa, e aqui mostra a figura de Davi como um líder. Ele tinha aquele grupo de homens que seguiam, é claro que ele estava nesse período sendo perseguido, mas ele liderava ali mais de 400 homens. E aqui o texto fala que eles estavam morando, esses homens, o próprio Davi com as suas famílias, nessa cidade chamada Ziclag. Eles tinham saído para uma campanha de batalha, de guerra, e voltaram de fato para a sua cidade. E quando chegaram lá, viram tudo destruído, tudo queimado, e as suas esposas, os filhos tinham sido levados cativos pelos seus inimigos. E Davi, como líder, ele tinha que tomar uma postura, ele tinha que tomar decisões, ele tinha que assumir a sua posição naquele momento tão difícil para ele, pessoalmente, e para todos os seus homens. Trazendo para a nossa realidade de hoje, nós estamos aqui falando para líderes, discipuladores, líderes de células, supervisores e até pastores. As nações, especificamente o nosso país, o Brasil, nossa cidade, nossa igreja, os nossos irmãos, nossos liderados, os membros das nossas células, da nossa igreja, estão passando por momentos semelhantes a esse. Momentos de incertezas, momentos de medo, problemas familiares, problemas de enfermidade, problemas financeiros e econômicos. E nós, como líderes, o que vamos fazer nesse momento? Nós somos líderes espirituais. Certamente, as pessoas esperam de nós uma resposta. E nessa palavra, eu quero pegar os princípios na qual Davi utilizou nesse momento. E depois nós sabemos a história que ele continuou liderando esse povo, ele conseguiu superar essa crise. Deus deu vitória a Davi e a esse povo que o seguia. E eu tenho certeza que nesse tempo Deus também quer nos dar a vitória completa. Mas nós precisamos ter uma postura correta, atitudes corretas como líderes espirituais nesse momento. A primeira coisa que eu vejo aqui
na postura de Davi como líder, que nós podemos aprender nesse momento é que o líder, ele não precisa negar a sua humanidade. O que eu quero dizer com isso? Davi, quando ele viu o quadro, quando ele viu que ele também tinha sido afetado, ele tinha perdido naquele momento, depois ele recuperou, mas tinha perdido suas esposas, sua família. Ele sentia a dor também do povo, dos seus homens, e Davi chorou. A Bíblia fala que ele chorou alto, ele rasgou as suas vestes, ele ficou muito triste, mas ele era o líder. Então nós aprendemos que nós também como líderes somos seres humanos. As pessoas não têm que achar que nós somos de ferro, que nós somos super-heróis, que nós não temos emoções. E nós também não podemos negar nossas emoções, negar nossa humanidade. Certamente, nós como líderes também temos preocupações, nós podemos ser afligidos, nós podemos chorar, nós temos que clamar a Deus, porque nós somos seres humanos. Não adianta, porque nós somos pastores, supervisores, líderes, discipuladores, que acharmos que nós não vamos sentir psicologicamente, emocionalmente, é até pior você ficar prendendo as suas emoções, reprimindo as suas emoções nesse momento. É natural que você sinta dor, é natural até que você se entristeça. Mas existe a hora, existe o lugar e existe a maneira certa de sentir essas coisas, até de demonstrar essas coisas, mas também de reagir diante disso. Então, o primeiro ponto, aprendemos com Davi, que ele demonstrou toda a sua humanidade. Ele teve aquele pequeno momento ali, que ele chorou, ele sentiu, ele se entristeceu, mas logo depois ele se levantou. Então, o primeiro ponto, você não precisa negar a sua humanidade. Você não precisa fingir que está tudo bem, mas existe uma postura correta, que é o segundo ponto que nós vamos ver agora. A Bíblia fala no versículo 6 que Davi, ele se fortaleceu no Senhor. Então nós, como líderes espirituais, nós temos sim que ser um modelo, uma referência para os nossos liderados. Nós precisamos então saber o local certo e a pessoa certa, aonde nós vamos encontrar forças na qual nós não temos muitas vezes, para nós continuarmos liderando as pessoas que Deus colocou para serem nossos liderados, para nós servirmos de exemplos para Ele, para nós termos palavra, resposta, direção para aqueles que nesse momento não sabem o que fazer. A Bíblia fala que Davi, ele deixa aquele estado que ele teve em primeiro lugar, de choro, de desespero, de tristeza, de rasgar suas vestes, e depois desse primeiro estágio, desse primeiro momento, ele sabia aonde ele poderia recarregar as suas energias e se fortalecer. E a Bíblia fala que ele se dirigiu ao Senhor, ele foi buscar Deus em oração. Ele colocou ali as suas dúvidas, ele colocou ali aquilo que afligia o seu coração em oração diante do Senhor, porque ele sozinho não sabia o que fazer. Porém, ele também sabia que no seu Deus, no seu Senhor, ele poderia ter a resposta, ele poderia ter a solução, ele poderia se fortalecer. E eu quero dizer para você, meu querido e querida, líderes da casa de Deus, discipuladores, pastores que nos ouvem e nos assistem nesse momento. É tempo de nós nos fortalecermos no Senhor. Às vezes nós, como pastores, como líderes, achamos que sempre vamos ter a resposta para cada situação. Porém, existem momentos que nós, se formos bem sinceros, vamos reconhecer, nós não temos resposta para tudo. Nós não temos soluções humanas para tudo. Mas se nós buscarmos a Deus, buscarmos o Espírito de Deus, que sabe todas as coisas, que tem resposta para tudo, Ele pode revelar para cada um de nós a forma que nós vamos liderar o povo de Deus, liderar a nossa célula, liderar nosso setor, nossas áreas, distritos, redes e as igrejas, não de acordo com aquilo que nós achamos que seja o melhor para agora, mas aquilo de fato que está no coração de Deus. E quando nós buscamos a Deus, em primeiro lugar, nós somos fortalecidos nele. Nós recuperamos as nossas forças espirituais, emocionais e até físicas para continuarmos cumprindo aquilo que Deus colocou e nos deu para fazer, que é o quê? Liderar espiritualmente.
Talvez você, como líder de célula, lidere 8, 10, 14, 15 pessoas. Mas essas pessoas precisam de você nesse momento. Quem sabe você está num patamar mais alto, como um supervisor de setor, de área, distrito, liderando centenas de pessoas. Essas pessoas estão esperando de você uma postura espiritual, de alguém que vai buscar a Deus, vai sair do primeiro estágio, sabe, de abatimento, de prostração espiritual e até emocional, mas você vai se levantar buscando ao Senhor, se fortalecendo nele, e a partir disso, vai ter respostas, vai ter direções para dar para as ovelhas do Senhor que estão debaixo do seu cuidado. O terceiro passo que nós aprendemos com Davi, nesse texto aqui específico, é que o líder, no momento de dificuldade, no momento de crise, precisa tomar decisões rápidas. Você não pode procrastinar, isto é, deixar para depois, deixar para amanhã, decisões que precisam ser tomadas com rapidez, porque as pessoas estão precisando de você. A situação é urgente, é emergente e é o líder o responsável por tomar decisões rápidas, porém decisões certas, direcionadas pelo Senhor. E nós vamos ver o que Davi fez depois que ele saiu daquela primeira situação de desespero. Em segundo lugar, nós já vimos, ele se fortalece no Senhor. Em terceiro lugar, ele começa a tomar decisão. Versículos 7 e 8 do capítulo 30 de 1 Samuel diz assim: E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: Traze-me, peço-te, aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: primeira pergunta, perseguirei a tropa? Que tropa? Dos inimigos que levaram as famílias, os familiares de Davi e dos seus homens, do exército que ele tinha. Perseguirei eu a tropa. Segundo, alcançá-la-ei. Terceiro, ele tem a resposta. E Deus diz para ele: persegue-a, porque de certo alcançarás e tudo libertarás. Olha que atitude maravilhosa, atitude linda de Davi. Ele toma a decisão rápida. Depois que ele se fortalece no Senhor, ele faz perguntas claras sobre as atitudes que ele tinha que tomar. E ele tinha tanta intimidade com Deus, que rapidamente também Deus lhe dá as respostas certas. Então ele pergunta: Senhor, o que é que eu faço agora? Eu persigo os meus inimigos? A segunda pergunta: eu vou alcançar os meus inimigos? Aí Deus começa a responder: Davi, você pode ir, pode perseguir os seus inimigos, porque você vai alcançar e você vai libertar a todos. Então, amados, essa lição aqui é muito forte, é muito tremenda. É o terceiro ensinamento dessa palavra. Tome decisões rápidas. Depois de você consultar o Senhor, não espere nem mais um momento se você estiver com as respostas vindas do coração de Deus. Você pode me perguntar: mas pastor Luciano, como é que eu consigo essas respostas? Primeiro, nós já falamos, na tua vida de oração. Você é um líder, certamente Deus vai ter prazer, sabe, de te dar as direções que você precisa ter para liderar o povo, que o povo não é teu, o povo é de Deus. Em segundo lugar, essas direções também vêm da nossa liderança. Todos nós temos liderança acima de nós. Temos nossos supervisores, nossos discipuladores e os pastores da nossa igreja. Então é importante que nesse momento, nós que lideramos num nível intermediário e até na base da estrutura da igreja em células, da visão da MDA, você que é um líder de célula, um supervisor, nós temos recebido direções da nossa liderança nesse tempo. Por exemplo, você é um líder de célula, você não pode deixar de reunir a tua célula, existem meios de fazer isso. Se não dá para reunir presencialmente, porque tem crianças, tem idosos, tem pessoas que fazem parte do grupo de risco, ou se porventura o anfitrião não se sente confortável de receber pessoas de fora nesse momento viral, né, de epidemia, pandemia na nossa cidade, no país e nas nações, a gente vai respeitar isso. Mas você pode criar meios, e nós temos esses meios, por exemplo, online, de fazer reuniões. Tem muitas células usando plataformas online para se reunir. Por exemplo, a minha célula, a célula que eu sou membro, as nossas reuniões são online e funcionam muito bem.
Mas para isso nós preparamos, nós ajudamos as pessoas que têm dificuldade, nós escolhemos a melhor plataforma, nós preparamos antes, avisamos o horário, tudo organizado. Mas essa direção vem da onde? Da nossa liderança. Então não tome decisões sozinho, sabe? Nós temos os nossos profetas, né? Os nossos pastores são os profetas que falam as nossas vidas no dia de hoje. Então ouça as direções, mas não demore, não deixe de reunir a tua célula. Você que é um supervisor, você pode supervisionar também online, através dos grupos, os aplicativos online, de WhatsApp e outras ferramentas, pedir para as pessoas mandarem as informações de quantas pessoas estiveram reunidas mesmo de forma online, de saber se as células estão funcionando e que forma estão funcionando. Se não estão, por quê? Se os líderes de célula e discipuladores estão monitorando as pessoas, pastoreando as pessoas. Então são decisões rápidas, porém efetivas para esse momento de crise. Consulte o Senhor, mas também consulte a liderança, porque nós ouvimos a Deus também por intermédio da nossa liderança. O ponto número 4, que é muito importante para a gente colocar em prática no dia de hoje, é que Davi não se abalou com o comportamento e a reação dos seus liderados. O versículo 6 também diz assim: Davi muito se angustiou, pois o seu povo, os seus homens, falava em apedrejá-lo. Porém, todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor. Olha só, aqueles homens eram homens fiéis e leais a Davi. Mas nesse momento, o que aconteceu com eles foi tão forte que eles se voltaram contra Davi e a sua liderança. Eles tramaram e pensaram, e Davi ficou sabendo disso, que eles queriam apedrejar Davi. Então o que o líder faz nesse momento? Ele não se deixa afetar pela reação contrária dos seus liderados. Não é que nós não vamos nos preocupar com eles, mas nós temos que ter algo em nós como líderes, uma palavra que se chama resiliência. O que é resiliência? É você não mudar o seu comportamento, é você não se abater nesses momentos de crise e você ter uma estrutura emocional e até espiritual, porque estamos falando aqui de liderança espiritual, para resistir os dias maus. Você suportar os tempos ruins e manter a sua postura firme e o teu propósito inabalável. Então Davi soube que os seus homens estavam se voltando contra ele, querendo matá-lo e até apedrejá-lo, mas ele continuou no seu plano. Então a postura de um líder é aquele que não se vitimiza junto com os liderados. De um líder se espera uma postura mais madura, mais forte, mais concentrada no propósito. Ele está vendo o problema, mas ele não fica focado no problema. Ele, quando está no problema, ele já pensa na solução. E foi isso que Davi fez. Então, por exemplo, como você está lidando com as situações que estão acontecendo com os seus liderados agora? Ajuda social, você está articulando na sua rede de células, no seu setor, na sua célula, a ajuda social para as pessoas que nesse momento estão em dificuldade ou podem passar dificuldade daqui a alguns dias. Você está dando palavras, você está pastoreando com a palavra de Deus, dando alimento espiritual para as suas ovelhas. Ou você está tão aflito, tão desesperado, assim como os seus liderados também. Lembre-se, você é um líder. Então, tenha uma atitude diferente dos seus liderados, mesmo que eles estejam confusos, estejam talvez meio que dispersos nesse momento. O segredo é que cada um de nós como líderes possa focar na solução. Foi isso que Davi fez. Davi viu que estava todo mundo desesperado, ele saiu ali da sua crise pessoal, se levantou, começou a buscar a Deus, se fortaleceu no Senhor, fez perguntas para Deus e começou a agir. E depois que ele consultou a Deus, ele já sabia o que fazer. Então ele se levantou e falou: pessoal, nós vamos nos reunir agora, nós vamos resolver o problema, nós vamos perseguir os nossos inimigos. E Deus disse que nós vamos ter vitória, nós vamos trazer todo mundo de volta. Ninguém vai se perder. Então o líder nesse momento não se deixa abater. Eu quero dizer para você nesse momento, líder de célula, supervisor, pastor, se levante agora, fortalecido pelo Senhor. Tome a postura correta, as decisões certas e comece a agir.
tenha uma atitude mais madura nesse momento. Se fortaleça em Deus e comece a pastorear o rebanho que Deus colocou debaixo da sua liderança. O quinto e último ponto, para nós terminarmos essa palavra, que nós como líderes vamos ter essa postura muito firme, austera, uma postura de responsabilidade, sabe, de maturidade, porém, nós também precisamos ser sensíveis às condições dos nossos liderados. No momento de crise, não é o momento de colocar peso sobre as pessoas. Você tem que ter essa sensibilidade de ter foco no objetivo, mas saber a capacidade dos seus liderados caminhar juntamente contigo e você liderar cada um individualmente. A Bíblia fala que quando Davi sai com seu exército para recuperar ali os familiares, e eles enfrentariam mais uma guerra em princípio, o texto diz que 1/3 dos seus homens não tinham capacidade física e emocional para ir para mais uma batalha. E eles comunicaram isso para Davi. Falaram: Davi, nós não temos condições de ir para mais uma guerra, estamos esgotados, estamos cansados, então o que você vai fazer conosco? Então Davi teve uma solução muito rápida e efetiva ali. Ele já sabia que teria vitória, porque Deus tinha garantido. Então Davi foi muito sensível aos seus liderados. Então ele disse para esses homens: vocês então não vão para a guerra, vocês vão ficar aqui nesse lugar, abrigados, seguros, mas guardando aqui a nossa bagagem. E aqueles homens que têm condições agora de ir para a guerra comigo, vão seguir para a batalha, porque Deus vai nos dar a vitória. Então Davi soube lidar com a condição de cada pessoa naquele momento. Então, irmãos, você que é um líder, você que é um pastor, tenha sensibilidade nesse momento. Tem pessoas que agora estão com muito medo. Pessoas que falam assim: eu não quero ir para uma célula, eu não quero estar em contato, eu quero me resguardar agora no isolamento social. Você não tem que ser aquela pessoa, sabe, que vai expor as pessoas além do que ela tem condições de fazer nesse momento. Obrigar, pressionar, ser muito duro, ser incisivo. Se você tem uma palavra de Deus, comunique a palavra, mas não seja insensível às pessoas. Dê soluções para cada tipo de pessoa. Não despreze as pessoas, talvez alguns que hoje se sintam mais frágeis. Se for um líder muito duro, vai excluir essas pessoas, mas Davi não fez isso. Davi soube separar dentro da capacidade de cada um o que cada pessoa iria fazer. Uns ficaram guardando a bagagem, mas outros foram para a guerra. Mas Davi enxergava a todo aquele povo como o seu exército. Porém, cada um exercendo uma função diferente para aquela situação. Isso nos ensina a ter mais sensibilidade. Não despreze ninguém, não exclua ninguém. Esteja pastoreando, esteja orando, esteja agora sabendo com quem você pode contar para cada situação específica. E a Bíblia fala que 1/3 dos homens ficaram guardando a bagagem, 2/3 foram para a guerra. Eles tiveram vitória, eles conseguiram resgatar as mulheres, as crianças, trouxeram de volta, e Deus fez ainda melhor. Eles trouxeram os despojos dos seus inimigos, trouxeram riquezas, alimentação, roupas, trouxeram muitas coisas de volta para a sua cidade, juntamente com seus familiares. E quando reencontraram ali aqueles que ficaram guardando as bagagens, os que foram para a guerra achavam que não deveriam dividir, compartilhar as riquezas que eles tinham conquistado com os outros. Mas Davi era um líder tão sensível a Deus, sensível também ao coração dos homens, que falou assim: não, hoje é um dia de vitória. Tudo que nós conquistamos agora vamos dividir para todo mundo, porque Deus nos deu livramento. Todo mundo vai ser abençoado, todo mundo vai compartilhar aquilo que nós conquistamos, porque a vitória não é de uma parte do povo só, a vitória é de todo mundo. Até aqueles que ficaram guardando a bagagem foram importantes, porque nos aliviaram de um peso, enquanto outros foram guerrear. Então, nós aprendemos com Davi lições tão poderosas. E nesse tempo de crise, nós podemos repetir e reproduzir essas características de Davi. Eu quero só fazer um resumo para a gente terminar. O primeiro ponto: não negue a sua humanidade, mas não fique preso nisso muito tempo. Você vai chorar, você vai ficar preocupado, ansioso até, mas vá para o segundo passo: se fortaleça no Senhor. Coloque a sua fonte ligada na tomada, na presença do Espírito Santo. Terceiro, tome decisões rápidas depois de se fortalecer em Deus. Não demore muito, as pessoas estão esperando por você.
Em quarto lugar, não se abale e não se iguale também com as reações, muitas vezes imaturas, dos seus liderados. Lembre-se, você é um líder mais maduro, você está numa posição acima, porque você já cresceu mais do que os seus liderados. Quinto lugar, seja sensível às condições do momento dos seus liderados e seja um líder que vence os momentos difíceis. Eu quero deixar essa palavra para você, espero que o Espírito Santo tenha falado profundamente no seu coração, mas antes de finalizar eu quero fazer mais uma oração para que o Espírito Santo possa consolidar essas verdades em nossas vidas e que sejamos muito mais do que ouvintes, praticantes da palavra. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra que nos ensina, nos consola e nos dá direções. Muitos líderes estão assistindo agora e que possamos ser como Davi. No momento tão difícil, ele tomou as atitudes corretas, porque ele estava ligado contigo. Ele teve as direções certas, porque ele foi ouvir o Senhor, ele foi restaurado nas suas forças, ele ouviu as tuas direções, ele agiu muito rápido e ele soube lidar com cada homem do seu exército e no final o Senhor trouxe vitória, porque era a sua promessa. E eu profetizo também que depois desse momento nós teremos uma vitória muito grande e nós estaremos mais uma vez juntos, trazendo nossos despojos depois desse tempo e celebrando a vitória do Senhor sobre nossas vidas e sobre a sua igreja. É aquilo que nós cremos nesse momento, em nome de Jesus. Amém.